Fala, Jedis, beleza? Estamos de volta com mais uma videoaula aqui. Hoje nós vamos falar sobre linhas proporcionais, teorema de Tales, teorema da bissetriz interna, teorema da bissetriz externa, beleza? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho desse assunto. Espero que você goste. Se curtir, dá um likezinho, deixa aqui que ajuda bastante o canal, beleza? Então, vamos dar sequência aí e vamos chamar a nossa vinheta. Bom, Jedis, então, como a gente estava falando, né, a nossa aula hoje vai ser aí sobre o teorema de Tales, as linhas proporcionais, a beleza da matemática, né? Ou seja, tudo que você tem proporção, você tem aí uma beleza nata. Então a matemática, ela já por si só deixa as coisas belas, é ou não é? Então a gente tem alguns exemplos aí, inclusive da razão áurea, né? Analisa a distância entre um segmento e outro, sempre dando o mesmo valor ali, 0,68, isso dá uma proporção bacana. Aí tem aí o símbolo da maçãzinha, né? Tem lá o pattern, que tem a ver com a ideia da sequência de Fibonacci, né? Na natureza, aí, as folhas e tal. Então, o que a gente vai começar aí é falar um pouquinho sobre o nosso amigo Tales, né? E aí, a grande sacada dele, aí tem um pouquinho da história, né? Mas a grande sacada dele foi que ele fez a medição, né, da altura das pirâmides, né, do Egito, com precisão, cara. E, principalmente, ele não precisou subir nem fazer nada com ela, ele fez só uma relação medindo sombra. Tá? Então, olha só que bacana. Ele tinha lá os raios do Sol, né, que são todos eles raios paralelos, então eles geram a sombra da pirâmide. Ele colocou uma estaca que ele conhecia a medida, e ele mediu no exato momento a sombra do Sol e a sombra da estaca. Obviamente, dá para medir aqui a base da pirâmide, então ele pegou metade, que seria o centro dela, que seria onde forma 90 graus. Então ele teria aqui dois triângulos retângulos, né? E por semelhança de triângulos retângulos, a medida dessa base do triângulo e a medida dessa base do meu triângulo da estaca, né, que foi feito pela sombra, ele conseguiu então calcular a medida da altura da pirâmide. Então isso aqui é um feito muito bacana do Tales, certo? E aí, com base nisso, em cima dessa teoria, né, de linhas e segmentos proporcionais, Tales diz o seguinte: se você tiver um feixe de retas paralelas cortadas por duas transversais, você vai gerar segmentos proporcionais. Então olha que coisa legal. Se eu disser para você que esse segmento AB tem uma proporção diretamente proporcional com o segmento CD, na mesma proporção do A' B' com os C' D'. Então eu posso escrever uma razão desse jeito, ó. O AB dividido pelo CD tem o mesmo valor que o A' B' dividido pelo C' D' em termos proporcionais, tá? Então eles podem ser iguais ou eles podem ser proporcionais. Essa medida tem, por exemplo, vale 1, aqui vale o dobro. Então se aqui vale 3, aqui vai ser o dobro, tá? No caso aqui eu analisei pegando esse segmento para esse, mas eu poderia também analisar o segmento AB para o segmento A' B', assim como o segmento CD está para o C' D'. Então, se a gente trocar as posições aqui, eu também não altero essa proporcionalidade. A vantagem de você olhar nesse sentido, ou seja, AB para AB' e o CD para o C' D', é que você pode comparar todo esse segmento com todo esse segmento também. Tá? Então, de repente, eu conheço toda essa medida e eu conheço toda essa medida, eu consigo achar a razão de proporção. Beleza? Então, vamos pegar um exemplo aqui, já diretamente com o teorema de Tales. O que o Tales diz? Quando a gente tem feixe de retas paralelas cortadas por transversais, geram segmentos proporcionais. Então, ele diz assim, ó, determine o valor de x sabendo que essas três retas são paralelas, o R, o S e o T. Então, o que a gente vai fazer? Vamos dizer então o seguinte, ó, x está para 12, assim como 3 está para 9. Ou eu poderia colocar x está para 3, assim como 12 está para 9. Como isso aqui é uma razão e isso aqui é outra razão, nós temos aqui uma proporção. Então, se nós multiplicarmos em cruz, o que nós vamos ter? 12 vezes 3, 9 vezes x. 9 passa dividindo,
12 vezes 3 dá 36, dividido por 9, isso dá 4. Beleza? Vamos para o próximo. Agora aqui, ó, eu conheço a medida 4, conheço a medida 6, conheço esse pedacinho 12 e eu quero saber o valor do x. Como é que eu vou fazer para resolver isso agora? Observe que se eu fizer 4 está para 6, eu teria que fazer alguma coisa aqui está para 12. Senhor, mas essa alguma coisa poderia ser 12 menos x, ou melhor, x menos 12. Tudo bem. Mas a gente poderia também fazer uma relação assim, ó. Quanto vale tudo isso aqui, ó? Isso tudo vale 10. Então eu posso falar uma relação 10 está para x, assim como 6 está para 12. Ou, olha lá, tá vendo? Ó? 10, 6 mais 4 está para x, 6 está para 12. Ou a gente poderia também fazer como eu disse, 4 está para x, assim como x menos 12 está para 12, que o resultado dá no mesmo. E aí a gente, fazendo nossos cálculos aqui, ou seja, multiplicando isso aqui em cruz, 12 vezes 10 dividido por 6, nós achamos o valor. E a medida do segmento aqui é 20. Beleza? Vamos imaginar, ou vamos criar uma reta, uma quarta reta paralela a RST, de forma que esse pedacinho aqui, ó, vai valer 2, esse pedacinho vai valer x, esse pedaço aqui 10, esse pedaço 6, esse pedaço aqui 3 e esse pedaço 5. Como é que a gente pode fazer agora quando a gente tem essas linhas cortando dessa maneira? A gente poderia fazer isso aqui, ó, abrir os dois, separar, ou então analisar assim, ó, do segmento de reta que eu estiver analisando, se eu partir do 3, eu vou dizer que 3 está para 5. Então, se eu partir do 3, agora eu vou partir do 2, ó. 2 está para x. Se eu partir do 3 do 2, eu poderia escrever também que o 6, que está no mesmo segmento aqui, está para 10. Tá vendo? Ou a gente pode também fazer, ó, 3 mais 2 está para 5 mais x. Então tem vários caminhos que você pode tomar. Então o mais simples dele é, vou pegar aqui, ó, x está para 2, então se eu partir daqui para lá, eu sou obrigado a partir daqui para lá. Então, ó, x está para 2. E aí eu coloquei, então, ó, 10 está para 6. Tá? Então, ó, x está para 2, 10 está para 6. Senhor, por que você fez daqui para cá e inverteu? Cuidado, ó. Se eu pegar esse segmento de reta e trouxesse ele para cá, então eu estaria comparando, ó, x, 10 está no mesmo segmento. Então, x está para 2, que está nesse segmento, então 10 desse está para esse. Beleza? Então, tá aqui, achamos a resposta do problema. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o teorema da bissetriz interna, tá? Então, o que esse teorema diz? Ele diz o seguinte: uma bissetriz interna de um triângulo divide o lado oposto em segmentos aditivos proporcionais aos lados adjacentes. Então, temos um triângulo, ABC, ok? Nós vamos traçar aqui uma bissetriz. Então, o lado B e o lado C, vou chamar aqui, e aqui embaixo eu vou chamar de lado A, tá? Traçamos uma bissetriz. Quando a gente traçar a bissetriz, o que a gente está fazendo? Nós estamos aqui encontrando um ponto, e esse ponto geram dois segmentos aqui, ó. Esse segmento BD e o segmento DC, dentro do nosso teorema da bissetriz interna, ele vai gerar uma certa proporção aos lados adjacentes a ele. Geramos então o segmento AD, gerou segmentos proporcionais aqui, segundo o Tales, tá? Então, o que acontece? Esse segmento, que é a bissetriz, gera para nós dois ângulos. Esses dois ângulos são congruentes, beleza? Então, esse segmento aqui, X, e esse segmento Y, nós vamos gerar uma relação para ele. Qual a relação? Eu vou dizer que C está para X, assim como B está para Y, ou eu posso falar que X está para Y, assim como C está para B. E aí, nós geramos essa relação. Aí você fala, bom, beleza, senhor, mas de onde que veio isso? Né? Como é que ele chegou a essa conclusão? Como é que ele gerou essa relação? Então agora vamos demonstrar para vocês como é esse teorema. Então, Tales pensou o seguinte, ó, vamos gerar uma reta, tá, passando pela bissetriz. Vamos gerar uma outra reta paralela a essa, tá, passando pelo ponto C. E aí o que acontece? Essas duas retas são paralelas, tá? Vamos prolongar aqui o segmento BA, que é o lado do triângulo, chegando ao ponto E, certo? E aí o que a gente vai fazer aqui agora? Olha só que interessante, ó. Esse ângulo aqui
e esse ângulo aqui, como são duas retas paralelas, cortadas por uma transversal, geram ângulos alternos internos. Então esses dois são iguais, beleza? E aí aqui, ó, esse ângulo Czinho aqui, ó, esse A e esse E aqui, ó, eles também são iguais porque eles são ângulos correspondentes. Então, ó, esses dois são ângulos alternos internos e esses dois são correspondentes. Observe que o triângulo que foi gerado aqui, ó, o ACE, é um triângulo isósceles, onde essa medida do Bzinho aqui, ó, vai ser exatamente igual a essa medida desse segmento aqui, ó. Beleza? Então esses dois são iguais porque é um triângulo isósceles. Então dessa forma, se esse triângulo é isósceles e esses dois segmentos são iguais, então agora nós podemos dizer que esse Czinho e esse Bzinho geraram uma proporção em relação ao teorema de Tales aqui, ó, esse e esse, tá? Então pelo teorema de Tales nós podemos dizer isso, ó, x está para y, assim como c está para b. Esse b aqui é esse mesmo b aqui. Então agora eu posso dizer, ó, x está para y, assim como c está para b. Legal? Então está provado aí o teorema da bissetriz interna. E aí vamos pegar agora um exemplo e vamos calcular esse valor de x aqui, ó. Nós conhecemos um triângulo onde os lados dele são 6 e 9. Temos uma bissetriz AD, que gerou dois segmentos aqui, o segmento 2 e um segmento chamado x. Toda essa medida aqui seria aditiva, né? Então 2 mais x. E aí a pergunta que eu faço é, como que a gente calcula isso? Então nós vamos dizer isso aqui, ó. 2 está para x, assim como 6 está para 9. Eu podia também ter feito 6 está para 2, assim como 9 está para x. Fazendo as continhas, nós achamos o valor. 6x igual a 18, então o nosso x aqui vale 3. Então esse segmento todo aqui, ó, 2 mais 3, vale 5, que é o segmento CB. Tá? Teorema da bissetriz externa diz o seguinte, ó. Se a bissetriz de um ângulo externo de um triângulo intercepta a reta que contém o lado oposto, então ela divide este lado oposto externamente em segmentos subtrativos, proporcionais aos lados adjacentes. Então nós vamos pensar o seguinte aqui, ó. Então nós temos aqui um triângulo ABC, tudo bem? Esse lado é o Bzinho, esse lado é o Czinho e aqui embaixo é o lado A. E agora nós vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou esticar aqui, eu vou traçar aqui a bissetriz desse ângulo externo aqui, ó. Então o que que eu fiz? Eu meio que tracejei aqui prolongando para gerar um ângulo externo do meu triângulo aqui, ó. Tá? Esse ângulo externo, eu gerei aqui um segmento AD, e esse AD vai ser a bissetriz deste ângulo externo. Então ele vai dividir esse ângulo em dois iguais. Obviamente eu prolonguei aqui o segmento BC até o ponto D. Então olha lá, se a bissetriz de um ângulo externo de um triângulo intercepta a reta que contém o lado oposto, então aqui, ó, o lado oposto está aqui, então tem uma reta que passa por ele, ela interceptou essa reta. Então, ela divide esse lado oposto externamente em segmentos subtrativos. Então vamos entender isso aqui, ó. Primeiro, nós geramos aqui os dois ângulos congruentes. Esse segmento aqui, ó, x, que é a distância de B até D, ele efetivamente não existe, certo? No meu triângulo. Então, para eu descobrir quanto vale essa medida do BC, o que eu teria que fazer? Subtrair x de y. Olha lá. Então, meu Azinho é a subtração de x e y. Então, esse segmento e esse segmento aqui, eles são relacionados a esse lado e lado do meu triângulo. Então, eu poderia dizer, ó, que C está para x, assim como B está para y. Ou posso dizer que x está para y, assim como C está para B, que é exatamente o mesmo teorema da bissetriz interna. Tá? Então, os dois são parecidos na sua forma de fazer, mas temos que tomar cuidado com a obtenção do x e o y, tá? Porque aqui eles são subtrativos, lá na interna eles eram aditivos. Beleza? Senhor, mas como é que chegou nisso? Então vamos fazer a demonstração. Demonstração, então, nós temos aqui o triângulo ABC, né? Vamos traçar aqui, então, um prolongamento do lado AB. Vamos traçar a bissetriz. Vamos traçar uma reta paralela a essa bissetriz, passando por C e passando por B.
Tá? Então, essas duas retas que eu gerei aqui, passando pelo ponto B, o vértice B e o vértice C, são paralelas à bissetriz, ok? Vamos então agora traçar aqui o prolongamento de BC, chegando ao ponto D. Então, AD é a nossa bissetriz, essa medida aqui nós vamos chamar de Y. Como ele é bissetriz, ele dividiu o ângulo em dois ângulos iguais, né, congruentes. Aí agora começa. Se essa reta é paralela a essa reta aqui, isso aqui é um segmento que corta as duas, então esses dois aqui, ó, eles são ângulos que têm correspondência, ó. Tá vendo aqui? Esse ângulo é correspondente a esse, ó. Esse ângulo correspondente a esse. E esse ângulo lá, tá vendo? E esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui tem correspondência com esse. Então, ó, esse é correspondente com esse. E esse é alterno interno com esse. De onde que ele veio? Daqui, ó. Ah, beleza. Tá? E aí, desta forma, o que acontece? Nós temos, então, aqui a estrutura, né, da medida desse x, que é tudo isso aqui, beleza? E com relação ao Azinho, nós já dissemos que ele é subtrativo, e agora eu quero pensar aqui no teorema de Tales. Veja bem, se esse lado é igual a esse lado, esse Bzinho aqui vai ser exatamente essa medida daqui até aqui, ó, Bzinho. Então, se a gente pensar em Tales, nós podemos dizer, ó, que o Czinho, que é tudo isso, está para o x, que é tudo isso aqui, assim como o Bzinho, que é esse pedaço aqui, ó, porque é igual a esse, está para y. E aí nós chegamos à fórmula de x está para y, assim como c está para b. Ou, como eu tinha dito, c está para x, assim como b está para y. Beleza? Então aqui está demonstrado o teorema da bissetriz externa. E aí, só para a gente fazer um exemplo aí, né, um exercício contendo esse tipo de conceito, olha só que interessante. Calcule a distância do ponto D ao vértice C, sabendo que AD é bissetriz externa. Então nós temos um triângulo aqui ABC. Esse triângulo ABC tem as medidas 40, 20 e 30. Externamente, então nós prolongamos esse lado AB, geramos aqui um ângulo externo e geramos uma bissetriz externa AD. Prolongamos aqui então o BC até encontrar o ponto D e a pergunta é, quanto vale esse segmento aqui? É isso que ele quer saber. Então, temos que tomar cuidado com isso, ó. As fórmulas para as duas situações são idênticas, mas cuidado porque no caso da bissetriz externa, os segmentos x e y são subtrativos. Então esse 30 aqui, que é o nosso Azinho, ele foi encontrado pela diferença entre o BD com o CD. Tá? Então ó, esse cara aqui é o x e esse aqui é o nosso y. Então agora nós podemos simplesmente escrever que 40 está para x, assim como 20 está para y. Tudo bem? Só que nós temos que pensar o seguinte, como é que eu vou descobrir esse x aqui? Ó? Esse pedacinho vale 30. Então, x menos y dá 30. Quanto vale o nosso x? 30 mais y. Concorda? X menos y dá 30, então esse x seria a soma desses dois. 40 está para x, assim como 20 está para y. Multiplicamos em cruz, lembrando que o x nós trocamos aqui para 30 mais y, multiplicamos em cruz, o que nós temos? 40y é igual a 20 vezes o 30 mais y. 20 vezes 30 dá 600, 20 vezes y dá 20y, trago para cá, subtraindo. Isso dá 20, 20 passa dividindo, então eu descubro que isso aqui dá 30. Beleza? Tudo bem, galera? Eu acho que, em termos de conceito aí, eu acho que ficou bem legal essa colocação, tá? E por aqui a gente vai encerrando a nossa aula hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. O teorema de Tales, semelhança de triângulo, teorema da bissetriz interna, bissetriz externa na geometria plana, eles são muito úteis, né, para que a gente possa resolver problemas. E é isso aí, galera. Valeu, obrigado por você estar comigo até aqui, até agora. Não esqueça, se você gostou, curte aí, dá o seu like, compartilhe esse vídeo, me ajuda que eu te ajudo. E que a força sempre esteja com você, Jedi. Beleza? Forte abraço e vem comigo no Tchurururu!